Meu nome é Regiane, né? Eu sou mãe da Maria Liz. A Maria Liz hoje está com 4 meses e meio. Nós estamos passando pelo tão temido salto, mas estamos indo bem, graças a Deus. Eu resolvi, né, adquirir o curso quando mais ou menos ela tinha 1 mês para quase 2 meses, mais ou menos. Porque assim, quando ela é recém-nascida dorme muito bem, né? Depois, quando ela foi chegando num mês, começou tudo a desajustar aqui, porque eu não tinha conhecimento de rotina, não tinha conhecimento de nada disso. E quando eu estava na gravidez, eu escutava muitas pessoas falando assim: ah, é assim mesmo, bebê não dorme. Ou então assim, aproveita para dormir agora, que depois o bebê não vai deixar você dormir. Tipo assim, como se a gente tivesse a opção de estocar sono, né? E aí, aquilo foi entrando na minha cabeça assim, que eu acabei pensando assim, deve ser, mas todo mundo passa por isso, todo mundo sobrevive. E não foquei em estudar sobre, né, sono, rotina lá na gravidez, porque hoje eu falo, gente, se eu começasse a estudar, ou eu entrasse na primeira turma, né, porque acho que eu sou da segunda, Isso. de sono e rotina, eu teria evitado muitas coisas que eu não tinha conhecimento de sono, rotina de bebê. E aí, quando foi dando, né, chegando nesse 1 mês e meio, 2 meses, começou tudo a desajustar, eu não tinha conhecimento de rotina, eu não sabia o que podia interferir ou não, tipo ruído, iluminação, temperatura, coisas bobas, que depois fazendo o curso a gente tem um conhecimento, e a gente começa a enxergar, a gente faz tudo sentido, uma temperatura que o bebê estava sentindo calor, não conseguia dormir, e eu cheguei numa exaustão tão grande que eu resolvi assim, não, a gente tem que mudar isso. Não é possível. Como que um bebezinho não... A gente chegou a dois... Assim, a minha bebê despertava a cada 2 horas, às vezes, na madrugada. Como que eu conseguia dormir? Eu cheguei a ficar igual um zumbi. Tinha dia que as pessoas olhavam pra mim, nossa, tipo, eu ficava batida. E aí eu falei assim, aí através do Instagram, que eu comecei a conhecer seu perfil, né? Seu Planeta Mirim, pediatria. E aí teve. Eu acabei vendo, acho que foi não sei se foi um anúncio ou foi algum vídeo de você falando. E aí vi que teria a oportunidade de fazer o curso, que ia abrir uma turma nova. E aí o que me deixou assim, que eu achei mais interessante em fazer o seu curso, porque tem vários cursos na internet, né? O seu curso não tinha um prazo. A sua assessoria, né? Porque não é consultoria, a sua assessoria não tinha um prazo definido. Porque eu ficava com medo, será que eu vou investir o meu dinheiro nesse curso? Será que eu vou conseguir? Vou aprender, ensinar? Vou conseguir ensinar minha filha a dormir? E aí eu ficava nessa. E os outros cursos tinham prazo. Alguns eram 6 meses e tal. E aí o que me chamou mais atenção, e eu falei assim, não, acho que esse aqui com a doutora Lari vale a pena investir, porque eu não vou só estar investindo no curso, vou estar investindo no nosso bem-estar, né, da minha família, do sono, porque se a gente não dorme, afeta tanta coisa na nossa vida, estresse, imunidade. E aí eu decidi me matricular, né? E aí, conforme eu fui fazendo as aulas, eu fui enxergando coisas mínimas que eu pude mudar. Uma das coisas assim que eu mudei, que foi a temperatura, porque eu achava que ela sempre estava com frio, eu errava muito nisso. E aí vivia aquecendo muito a neném, e aí quando eu comecei a prestar atenção e diminuir mais a temperatura do ar-condicionado, ela passou a dormir melhor. Uma coisa também, a luzinha da babá eletrônica, quando você uma vez falou que tinha uma luzinha verde na nossa babá eletrônica, e aquilo chamava a atenção dela e ela não conseguia dormir. Quando eu fui lá e tampei com um pedacinho de fita, ela passou a dormir melhor com essa fita tampando, né, a luzinha da babá eletrônica, a luzinha também do ar-condicionado. E eu não tinha noção de que deixar o ambiente totalmente escuro, totalmente no breu, isso interferia, né, no sono para que o bebê tivesse um sono melhor. E quando eu comecei a tomar essas medidas, foi melhorando muito o sono dela. Igual a cortina, que ela sempre acordava de madrugada, às 5 da manhã. Quando eu passei a botar um blackout melhor, tapar melhor qualquer frechinha de luz, ela passou a dormir mais, porque assim, geralmente ela dorme de 8 da noite, né, mais ou menos, que é o horário que a gente casa que meu marido chega um pouco mais tarde do trabalho, eu não consigo botar antes das 8. E aí a gente coloca ela para dormir às 8 e ela vai até umas 5 da manhã, mama e dorme de novo. Até às 7, 7. Tem dia que eu tenho que acordar, porque não é bom deixar passar das 8, né? Tem dia que eu tenho que acordar, com perinha, mas vou lá e acordo.
Que E a maravilha. primeira vez que ela dormiu 10 horas e meia direto. Ela tinha 2 para 3 meses. Eu não acreditei. Eu falei assim, gente, aí, tipo assim, a mãe, né? Fica com aquela coisa assim, será que ela tá dormindo? Não, não é possível que ela não acordou. Um bebê que acordava a cada 2 horas, cada 3 horas. E ela dormiu direto. E os casos do mamar, o peito já tava inchado, já doendo. Eu falei, gente, não é possível. E aí só alegria, né? E era uma coisa que antes eu não acreditava que era possível a gente ter uma noite inteira de sono, ter a qualidade de vida, porque eu e meu marido hoje a gente consegue sentar os dois para assistir um filme, para assistir uma série no Netflix, a gente consegue jantar junto. E antes a gente não tinha isso. Até para eu tomar banho, às vezes era aquela correria, vou tomar banho que o bebê vai acordar. Agora eu consigo tomar um banho mais relaxante. Tem um tempo mais para mim, para me cuidar, né? E assim, a nossa vida mudou 100% do que era antes. Que antes eu ficava, às vezes eu ficava na apreensão tipo assim, será que ela vai conseguir fazer ela dormir? Será que ela vai dormir nas sonecas, né, no caso? Eu já ficava assim tensa. E eu acho que às vezes você fala muito isso no curso, né? Que a gente tem que estar bem para o nosso bebê dormir bem. E eu ficava nessa ansiedade, eu acho que isso passava para a neném também, né? E ela, às vezes, não conseguia dormir, tirava 20 minutos de soneca. E aí aprendi também a prolongar a soneca, que você falou. Antes de seu bebê acorda sempre com tantos minutos, você vai lá e ajuda ele a prolongar essa sonequinha, né? E depois que a gente começou a ajustar a rotina, esses detalhezinhos que a gente vai aprendendo no curso, a nossa vida melhorou muito, porque um bebê que tem uma rotina dá previsibilidade dos eventos que vão acontecer, o bebê fica seguro, né? Então ele já sabe. Eu acho muito bonitinho quando eu vou colocar ela na soneca, quando eu começo a fechar a cortina, quando eu ligo o ruído branco, ela presta atenção. Quando eu pego a caixinha de som para ligar, ela já sabe, tipo assim, ela já se ligou que, opa, tá chegando a hora de eu dormir. E não briga, eu boto ela no bercinho, faço só um carinho nela, às vezes faço só um xixi, dou uma batidinha e ela já dorme. Antes não, antes era uma luta para ela dormir. Toda a soneca tinha choro. E eu acho que isso que me deixava tensa, né? E acabava passando para ela também. E assim, só alegria agora e eu continuo focando, né, na rotina, porque agora nesses 4 meses o comportamento dela muda. Ela já começou a rolar agora, né? E agora eu só quero dormir de bruça, eu fico já meio tensa assim. Às vezes eu vou lá, dou uma olhada, vejo se ela tá respirando. A rotina Mas tem que ser depois do que a gente adaptada, né? A rotina sempre tem que ser é, adaptada. e aí já, a janela de sono dela já aumentou. Essa semana aumentou a janela de sono dela. E prestar atenção nisso, em aprender, né? Depois no curso a gente aprende sobre a janela de sono, que antes eu não tinha nem noção do que é janela de sono, quanto tempo que o bebê consegue ficar acordado. E agora a gente consegue prestar atenção quais são os sinais de sono, que cada dia, às vezes, o sinal de sono que ela dá de manhã não é o sinal de sono que ela dá à tarde. Porque às vezes ela coça o olhinho, às vezes ela tá com a mania. Um sinal de sono dela que eu percebi é ela ficar, tipo, falando, fazendo assim, eu já sei que ela tá ficando com sono. Quando eu boto no berço, ela dá esse sinal. Eu falei, ó, esse sinal é novo, ela não dava esse sinal antes de, de sinal de sono, né? E identificar isso. E aí saber o tempo exato, né? Nem antes da janela de sono, nem depois. É assim, ela consegue dormir bem. Eu vejo que o sono dela é mais tranquilo. Antes era um sono muito agitado, ela tinha despertar, tipo, 15 minutos ela despertava. Agora não, agora com 30 minutos eu já vou lá, faço um carinho nela e ela consegue prolongar. Hoje ela conseguiu tirar uma soneca de 1 hora e meia, que eu fiquei assim, nossa, tá dormindo bastante, para quem dormia meia hora, né? A gente fica até assim, né? Tá mudando, aí eu falo assim, "Ih, tá ficando mocinha." E melhorou muito, né? Pra gente só alegria e graças a Deus que a gente decidiu, né, se matricular no curso e fazer o curso e aprender tudo que a gente aprendeu. E agora a gente está seguindo firme aqui, porque assim, ainda não tivemos regressão do sono, que tem, né? Tão famosa a regressão do sono aos Nem 4 meses. nem todo bebê tem. Vai que a ela não tem. A Maria Alice pode não ter. Tem muitos bebês que não têm. É, Passam por períodos mais difíceis, um dia ou outro ali acorda um pouquinho mais, mas às vezes não precisa ter, não, nem todo bebê tem. mas assim, ela já está muito espertinha. Esse fato dela estar rolando, já querendo pegar os Danadinha. brinquedos, tá muito rápido. Aí eu fico assim, às vezes eu fico assim, gente, ontem era um bebezinho recém-nascido que não fazia nada, não interagia, tá interagindo, sorri. É um bebê, você vê que é um bebê calmo, feliz. Eu falo, gente, a minha bebê é muito boazinha, ela não chora. Por quê?
alimentação, eu controlo direitinho as mamadas, né? Um bebê que come bem de dia, né? Que se alimenta bem de dia, vai dormir bem à noite. Então, essa questão do soninho, de descansar, de mamar no horário certo, de brincar, né? Ter o gasto de energia para conseguir ter o soninho, isso tudo, assim, é como se fosse uma engrenagem. Você, tipo, é perfeito, né? E funciona Perfeito, muito bem. perfeito, E só perfeito. alegria. Que maravilha, Regiane, muito bom. E vou só recapitular então aqui para a gente, para ficar claro. Então, você me falou que no começo ela chegava a acordar a cada 2 horas, é isso? Então, digamos que ela Sim. dormia mais ou menos que horas à noite? 18, 19, 20, que horas mais ou menos? Mais ou menos 20 horas também. E 20, aí, uma então, outra coisa que eu esqueci até de falar, que eu não percebia, um erro muito, assim, bobo que eu cometia, é que no ritual da noite, eu não me atentava muito à janela de sono dela, que era mais ou menos de 1 hora. E aí sempre passava dessa janela de sono, porque eu ia dar banho, e ficava tipo assim, eu ia dar banho e viajava no tempo, não controlava muito o horário. E sempre passava de 1 hora. E aí ela dormia, tinha briga, porque ela já estava entrando em efeito vulcânico, né? Que passou da janela de sono, já estava exausta. E ela sempre dormia, sempre com 40 minutos ela de despertar. E eu não entendi aquilo. Aí teve um dia que eu me atinei e falei assim, gente, é o tempo que eu tô deixando passar a janela de sono dela antes depois do ritual noturno. E aí quando eu ajustei isso, foi aí que ela começou a engrenar e dormir direto. Ela estava maravilha. entrando em efeito vulcânico e eu não tinha me ligado. É exatamente o que você falou. O segredo está em conhecer o seu bebê, porque cada bebê é único, não tem receita de bolo mesmo, é conexão, é você identificar, né, a necessidade. Você identificou muito bem a necessidade da Maria Alice. Olhou, identificou, ajustou e você viu logo o resultado. Então, você está me falando que ela acordava, então, de 2 em 2. Então, ela dormia às 8, acordava às 10, meia-noite, 2, Noite. 4. Eram, tipo, 5 despertares, é isso? Aí depois 6. Depois 6. E aí passou a dormir direto. Quantas horas seguidas, mais ou menos, ela dorme direto agora? Entre 9 e 10. Tem dia que é 9, tem dia que é 10. Às vezes 8 horas e 50, mas é entre 9 e 10. Da 9 a 10 horas seguidas, sem despertar, sem acordar para mamar, sem precisar de você. Sem Maravilha. despertar, sempre. Às vezes ela resmunga normalmente, aí eu fico só olhando na babá eletrônica e volta a dormir. Às vezes eu vejo que ela acordou, brinca um pouquinho no berço e volta a dormir sozinha. Isso Aí é eu um, fico, voltou a dormir. isso é um ponto-chave, importantíssimo para a gente falar. Os bebês, todos os bebês que dormem 9, 10, 11, 12 horas seguidas, você pode ter certeza que ele vai ter despertar na madrugada. Só que ele vai aprender a dormir sozinho. Então, o bebê vai dar um resmunguinho, ele mesmo se anima e dorme. Toda mãe que fala assim, meu bebê dorme 10 horas seguidas, sem acordar, é porque ela não está olhando. Se ela parar, olhar para a eletrônica, ela vai ver que o bebê acorda. Porque o ciclo de sono do bebê é assim. Então, ele vai acordar, só que aí não é fome, está super bem alimentado, está na temperatura adequada. Você ensinou o bebê a ter segurança na hora de dormir sozinho, dormir lá no bercinho. Então, quando ele tiver o leve despertar, ele vai se ninar de novo e vai dormir. Isso é muito comum. Então, muito comum. Então, por isso que eu sempre falo, o bebê acordou, se ele não precisar de você, então a Maria Elisa acordou, ela não chorou, não resmungou, ela ficou lá, bonitinha no berço, não pega ela. Deixa lá, deixa o bebê quieto, porque você está dando independência para o bebê na hora de dormir. Todos os bebês vão passar por isso. É o ciclo mesmo de sono, que é curto, então eles vão despertar. E isso é um grande erro que muitas mamães cometem também. Tipo, o bebê resmunga, a mãe vai lá e dá peito. Pega lá e bota no peito. Era só um É. resmungo, ia passar, né? Então isso também é uma coisa Eu acho que antes importante eu para errava aprender. nisso também. Eu sempre achava que era fome. Dava uma coisa e eu já pegava e achava que era fome. Muito bom, Regiane. Amei, adorei nossa entrevista. Deu para entender um pouquinho mais da história de vocês. E se você pudesse falar algum recado para as mamães que estão sofrendo com privação de sono, que estão, como você falou, zumbis, né? Sem tempo para ficar com a família, sem tempo para o esposo, sem tempo para tomar um banho de verdade. O que você tem para falar para elas? Né? O que você tem de dicas, de motivação? O que você tem para falar para elas? Não escutar os palpiteiros de plantão, porque vai ter muita gente dando palpite, porque aqui teve bastante gente dando palpite, dizendo assim, mas que rotina, isso não existe. Na minha época, meus filhos dormiam e era assim, isso passa, depois de 2 anos passa.
não escutar os palpiteiros, acreditar que é possível, sim, um bebezinho dormir a noite inteira, né? Que vale a pena o investimento do curso, de aprender todas as dicas que dão e fazer o ajuste simples, né? Como eu falei, de uma luzinha, às vezes, uma flechinha que entra, isso ajuda muito no sono do bebê. Assim, basicamente isso. Acreditar e seguir firme ali, né? Ser persistente, né? Como você falar, paciência, persistência. Que é possível sim o bebezinho dormir e a gente é só ter força de vontade que é possível, que dá certo. Muito bom, Regiane. Amei nossa entrevista. Muito obrigada por aceitar participar aqui, trazer um pouquinho da história de vocês, tá? Parabéns pela sua conquista. Então, a gente fala sempre que estudo, assessoria, mas quem é o responsável por conseguir fazer o bebê dormir é você. Foi você, né, que se empenhou, estudou e observou e focou no seu bebê. Então, eu sempre falo, né, o mérito do bebê dormir é da mãe ou do cuidador, né, enfim, mas da mãe mesmo, que é a mãe que fica a maior parte do tempo, que cuida. Então, parabéns por essa conquista, parabéns por você ter buscado conhecimento, ter colocado em prática. E eu fico muito feliz pelo seu sucesso, pela sua conquista, porque me alegra demais quando eu escuto esses depoimentos, né, de que eu pude ajudar, que eu pude realmente fazer a diferença aí com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada a você aí por toda a ajuda, sempre apoiando a gente quando a gente tinha as dúvidas, respondia, tinha paciência, porque imagina, tanta mãe, né? Cada história é diferente, analisou as nossas rotinas, né? Me manda que eu analiso a rotina, tenta ajustar aqui, ajusta ali, né? Agradecer você também, que também ajuda a gente bastante, né? As mães, as Faço mãezinhas, com e tenha muito paciência com a prazer. gente também. Eu faço com muito prazer. Para mim é a melhor parte do meu trabalho hoje em dia é estar aqui com vocês, de verdade, é muito prazeroso, adoro. Porque a gente vê o resultado chegando, porque realmente quem entra para a assessoria, né, são raras as mães que entram sem estar empenhadas, né? A maioria entra e corre atrás e isso é motivante. Então, eu sempre gostei de dar aula, né? Eu dava aula numa universidade aqui em Salvador. E às vezes era frustrante. Eu chegava em casa triste, falava para meu marido, poxa, mas tinha um tema tão legal, fui falar tão legal, às vezes tinha um aluno dormindo, sabe? Assim, então, isso é desmotivante. E a assessoria, não, quem está aqui é porque quer, ninguém vem para cá, ninguém vai investir se não fizer um resultado. Então, é motivador a gente estar ali apoiando, ouvindo, olhando a rotina, passando, porque eu sei que quem está aqui, quem vem para a assessoria, realmente é porque quer o resultado. E aí não tem, é demais, é muito motivante, porque eu gosto da aula, eu gosto de ensinar, e ver os resultados é demais. Então, para mim é muito prazeroso. Foi um prazer essa entrevista de hoje também. Mais uma vez, obrigada. E estamos lá na assessoria. Qualquer coisa que precisar, qualquer ajuste de rotina, estamos aí, tá bom? Um grande Obrigada, beijo. doutora Laís. Fica com Deus. Beijo. Você também. Tchau, tchau. Tchau.